aquela crítica da doutrina, né, que diz lá que o direito ele não é possível de ser dividido, não tem como a gente dividir ele. Ele é uma coisa só. Até falei que são vários conceitos de direito que eles são envolvidos em todos os seus ramos, né? Então, no próprio direito tributário aqui a gente vai ver que tem conceitos de direito civil, né, conceitos de direito administrativo, mas dentro das matérias de direito tributário. Muito bem. Vocês podem confirmar, pessoal, se estão me ouvindo pelo chat ou não? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui se está tudo certo. Estamos ouvindo sim, professor. E vocês? Alô? Oi, voltou agora. Beleza. Então, agora sim. Agora eu estou ouvindo vocês também. Ok. Então, voltando então para onde paramos, né? Princípio de direito público, pessoal, né? Princípio. O que é um princípio? O princípio ele é conceituado, né? É chamado como uma verdade absoluta, é algo indiscutível. Às vezes, né, o princípio ele é considerado, inclusive, acima das outras fontes do direito, né, como acima da lei, por exemplo. Por quê? Porque o princípio ele é um norte, né, uma noção geral que nós temos que olhar para quando, né, além de criar uma norma, também na hora de aplicar essa norma. Então, na hora de aplicar o direito, na hora que o juiz vai decidir algum caso, dependendo, né, ele tem que aplicar o direito com base nos princípios, né, e decidir sobre um fato com base em princípios. Muito bem. Então, verdades fundamentais. Aqui o que eu vou passar para vocês, pessoal, né, são as noções desses princípios de direito público. E assim que eu terminar de falar sobre princípios de direito público e privado, a gente vai entrar numa aula sobre princípios, tá, que estão presentes na Constituição Federal, logo também são princípios de direito público, e depois, mais especificamente, princípios do direito tributário, tá, que também são princípios de direito público, porque constitucional e tributário são ramos de direito público. Mas, né, nesse próximo slide, são mais específicos os princípios voltados para o direito tributário. Aqui, esses princípios que eu vou falar para vocês são de caráter mais geral. Então, o primeiro deles é o princípio da soberania. A gente já viu, né? O Estado ele é soberano. Ele manda, você obedece. Ele exerce soberania perante outros estados também. Então, basicamente, né, para resumir, aqui eu não vou perder muito tempo com essa explicação, é que o Estado, as normas que são criadas acerca do poder do Estado, da autoridade do Estado, seguem o princípio da soberania. Tá? Então, ele confere para o Estado esse poder. E eu já tinha comentado isso com vocês, né? O Estado ele é soberano. Aqui, pessoal, que é muito interessante, que eu sempre gosto de comentar. Tá? Nós vamos ter o princípio da legalidade, o princípio da publicidade, o princípio do devido processo, tá? Ou também conhecido como devido processo legal, e o princípio da motivação. Esses princípios de direito público são uma chave, né, para quem vai atuar aí perante a administração pública. Tá? Vejam só, o princípio da legalidade no direito público, ele limita a atuação da administração pública. Por quê? Porque a administração pública, ao contrário de nós particulares, lá com o direito privado, ela tem que seguir as determinações legais. Né? Então, quando eu falo tem que, é porque é obrigação. O Estado ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Ele só pode fazer
alguma coisa, ele só pode se manifestar nos seus caráteres lá executivo, seu caráter legislativo, judiciário, quando a lei permite, ou seja, quando existir lei sobre o assunto. Então, a gente vê por aí, por que não investiu mais dinheiro esse ano lá em escolas, né, em educação, sei lá, o município de Curitiba? Porque quando ele editou lá a sua lei de diretrizes orçamentárias, né, desse exercício fiscal, quando fala exercício fiscal, a gente está falando de um ano, que é o ano calendário, então, o exercício fiscal 2020, compreende lá os meses de janeiro a dezembro de 2020. Quando ele criou aquela lei, ele destinou o planejamento, no planejamento foi destinado X reais para investir em educação. Quanto que o Estado poderia, Estado com E maiúsculo, porque eu falei município, mas quanto que a administração pública, nesse caso, poderia ter investido nesse ano? Poderia investir X. Tá? Às vezes não investe mais por quê? Porque a lei não autoriza, não tem lei que permita o Estado agir. Então, a atuação da administração pública, ela é vinculada à lei. Se não tem lei, não faz. Tá? Vejam, por exemplo, um edital de concurso público. Vejam que o nome já vai te trazendo para essa esfera. Quando você pensa em concurso público, o concurso público ele é realizado mediante a elaboração de um edital pela autoridade pública responsável pelo concurso. Então, vamos dizer lá que o município de Piraquara necessita de enfermeiros. Ele vai criar um concurso público para a contratação desses profissionais. Ele faz um edital, ele cria um edital. Quem é responsável lá pelo edital é a autoridade pública máxima lá de Piraquara, o prefeito. Esse edital que é criado, ele tem um valor de lei, praticamente. Né? Ele tem um valor legal. Tudo o que está no edital tem que ser seguido à risca pela administração pública. Não pode fazer nada fora do edital. Por quê? Pelo princípio da legalidade. Então, se o edital tem alguma previsão, por exemplo, que não é cumprida, não é seguida, aquele ato da administração pública, que deixou de seguir o que continha no edital, ele é nulo, ele é inválido, porque não seguiu a lei. A administração pública, ela, em pouquíssimos casos, ela tem aquilo que a gente chama de discricionariedade, ou a gente fala em uma atuação por conveniência, né? É por conveniência, eles fazem como querem. É a exceção da exceção da exceção. Muito bem. Então vejam que a atuação do poder público está vinculado à lei. Eles não podem fazer nada que não exista lei regulamentando. Muito bem. Em segundo lugar, nós temos o princípio da publicidade. Todo ato da administração pública ele deve ser público. Então vejam que também nós temos lá o portal da transparência. Mostra para você lá tudo que é realizado na administração pública, inclusive os salários e pagamentos de todos os funcionários públicos, porque é seguida aqui essa ideia da publicidade. E essa publicidade ela também é prevista em lei. Logo, a administração pública é obrigada a seguir essas diretrizes. Vejam, eu não falei lá que direito processual é um ramo do direito público. Se ele é ramo do direito público, o princípio que se aplica é o da publicidade. Logo, os processos, tudo que está tramitando no Poder Judiciário, todos esses processos são públicos. Tá? Tem exceções? Tem exceções, claro. Tem aqueles processos que tramitam em segredo de justiça por algum motivo ou por outro. Então, ou é um caso lá de família, divórcio, separação, lida com alimentos, etc. Ou que tenha menor envolvido na ação, pode ser decretado segredo de justiça. Se tiver alguns dados sensíveis, o juiz pode, ele tem uma liberalidade, mas é a exceção. A regra é publicidade. Então, e se os atos não forem publicados, então não for lá
publicado nos diários oficiais. Então, nós temos aí o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado do Paraná, o Diário Oficial do Município de Curitiba, e para cada ente da administração pública nós temos esse Diário Oficial. Se Professor, essas... desculpa me incomodar, eu cheguei atrasada na aula. O senhor falou alguma coisa sobre trabalho? Semana que vem eu vou passar uma atividade. Ah, tá bom, obrigada. Beleza? De nada. Então, todo ato da administração tem que ser publicado no Diário Oficial. Se não for publicado, aquele ato é nulo, a não ser que tenha uma motivação muito interessante, né, ou muito relevante para isso. Por exemplo, né, o Exército Brasileiro está criando lá uma política de segurança nacional. Aí não foi publicado. É óbvio, né, nós não queremos tornar públicas nossas informações de defesa nacional. Então, isso daí é mantido em segredo. Mas tem uma justificativa do porquê que é feito dessa maneira, né? Porque não é dado publicidade para o ato. Muito bem. Seguindo isso, vou pular aqui o devido processo legal, nós vemos o princípio da motivação. Não é motivação, né, de comemorar lá e torcer pelo Estado e falar, ou o Estado torcer por você e falar, vai lá, você consegue. Não é esse tipo de motivação, né? Motivação é dar motivo. O Estado, quando ele toma uma decisão, quando ele vai efetuar algo, quando ele vai criar algo, quando ele vai extinguir algo, ele tem que motivar essa sua ação. O que é isso? Ele tem que dar o motivo, ele tem que explicar o porquê ele está tomando aquela decisão. Nisso, veja, né, um princípio vai complementando o outro. Então, quando o Estado ele vem, e nós temos lá o princípio da publicidade, e ele vai tornar algo, né, secreto, o que ele tem que fazer? Ele tem que motivar a decisão que torna aquilo secreto. Ele tem que dar o motivo. Tá? Quando você vai lá numa repartição pública, sei lá, vai num hospital que é atendido lá pelo sistema, que o cidadão é atendido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e tem uma negativa de entrega de um medicamento, que está em falta, sei lá por qual motivo, não tem um tal do medicamento que deveria ter. Né? Eles têm que te dar um motivo. Agora, o motivo dessa negativa, além de ter que ser justificável, né, não pode ser escondido de você, não só porque o Estado tem que tomar decisões, mas porque ele tem que dar publicidade dessas decisões dele. E por último, ele tem que seguir a lei. Se não estiver seguindo a lei, então vejam como a gente consegue limitar a atuação do Estado. Não deixa ele andar e fazer o que ele bem entende. Afinal de contas, lembra que a gente disse que a administração pública ela atua em prol do interesse público. Então, no fim das contas, nós, cidadãos, somos os clientes, entre aspas, né, mais importantes para o Estado. E no fim das contas aqui, esse último princípio que eu pulei, que é o do devido processo legal, ele informa que todos os processos, tá, e procedimentos, então vocês vão ver aqui, né, geralmente processo é utilizado dentro do processo judicial, né, então você fala, vou te processar, né, porque esse processo a sequência de atos processuais lá no Poder Judiciário, que vão levar a gente a chegar ao fim, que é a garantia do direito ou a aplicação do direito pelo juiz. Mas também temos um procedimento administrativo. Então, toda vez que o Estado vai realizar algo, ele o faz por meio de um procedimento. Então, quando o Detran lá vai expedir uma multa, a CETRAN vai expedir uma multa, para ela expedir essa multa, realizar a notificação lá do infrator, é feito por meio de um procedimento administrativo. Também entra nesse princípio. Tá? E por que devido? Tá? Então, leiam aqui devido processo legal ou devido procedimento legal, tanto faz, tá? Porque tem essa diferença de nomenclatura na literatura. Significa que os processos devem ser seguidos
à risca. Vejam, o princípio é o da legalidade já, né? Já tem que seguir o que diz a lei. Quando se trata do processo ou procedimento, mesma coisa. Tá? Deve ser seguido o devido processo legal. Então, se não for seguido, tá? Se o processo tiver alguma falha, algum defeito, aquele ato realizado, ele é nulo. Tá? E quando eu falo nulo, significa que ele não tem validade nenhuma. É como se ele nunca tivesse existido. Tá? Tem uma diferença entre um ato anulável e um ato nulo. Tá? O ato nulo, quando ele acontece, é como se não tivesse acontecido. O anulável, ele acontece, ele gera efeitos. Tá? Mas ele pode ser anulado. Um exemplo clássico aqui para entender isso é utilizado dentro do processo mesmo, né? Então, tem algumas nulidades, alguns atos que são nulos, porque são de interesse público. Então, por exemplo, a prescrição, né? Você perdeu lá o direito de ingressar com o processo. Você tinha 2 anos para entrar com uma ação e você não entrou. Você, né, perdeu a chance de ingressar com essa ação. Esse é um ato de interesse público, né, e ele é nulo se você ingressar com essa ação. Então, ali no meio da discussão, no começo da discussão, né, já é detectado essa nulidade, é detectado que houve a prescrição, o processo é encerrado, né, e acabou, você não vai conseguir mais perseguir lá o seu direito. Agora, né, digamos que você ingressa com uma ação que se daria, deveria tramitar, vamos dizer lá, no fórum do SIC, né, no fórum da cidade industrial de Curitiba. Mas você ingressou com essa ação no foro central de Curitiba, a um território diferente. Se ninguém argumentar nada, tá? Vejam, o devido processo legal é dizer que esse ato tinha que ser praticado lá no SIC, mas você praticou ele e ingressou com a ação no foro central. Se ninguém fala nada, se ninguém argumentar isso, ninguém arguir, ninguém fala nada, esse processo vai passar batido. Vai até o final, o juiz vai dar uma decisão. Depois a pessoa vem e fala, não, era um ato nulo, porque não foi seguido o devido processo legal. Mas não atentou lá que esse é um ato que o interesse público, né, é melhor, né, o interesse público é melhor atendido com a decisão judicial. Então, esse seria um ato anulável. Mas se ele não foi anulado no prazo que ele tinha que ser anulado, ele continua valendo. Tá? Não precisa decorar isso, eu só estou explicando para vocês que existe essa diferenciação, tá? Entre ato anulável e ato nulo. Para nós, aqui dentro dos atos da administração pública, tá? São poucas exceções que são anuláveis. Tá? Então, a maioria dos casos, os atos vão ser nulos. Muito bem. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso ali nos princípios constitucionais. Tá? E eu vou ensinar para vocês um truque, né? Aqui, aqueles vídeos que vocês veem aí pela internet, né? Um life hack, uma manha, né? Utilizando aí o direito para você conseguir lidar com a administração pública quando você precisar, né, e estiver sendo enrolado, ou naquele caso que eu falei lá, mas estão negando remédio para mim, professor, né, o SUS está dizendo que não tem, a delegacia está falando que o delegado não está, que eu não posso falar com ele, está inventando desculpa, tá, e você sente que você está sendo passado para trás, lesado, tem uma maneira bacana de resolver isso, é a Constituição que te dá essa solução. A partir de hoje, vocês sairão daqui, cidadãos, se já não sabem, né, mais informados com relação a isso e não vão deixar mais nenhum órgão da administração pública passar vocês para trás. Porque acontece, né? Ela é, no fim das contas, gerida por seres humanos. Muito bem. Então vejam que os princípios de direito público atentam, né, para o interesse público, no fim das contas, né, porque é a ideia do direito público fazer isso. Já no direito privado, não. No direito privado, o que nós temos é autonomia. O que nós temos é
aquela liberdade de fazer tudo que a lei não te proíbe. Tá? Então, o primeiro princípio é o da autonomia. Você faz tudo aquilo que você bem entende, desde que algo não te limite. Tá? Então, se não houver lei, você está liberado para fazer. Ao contrário do Estado, que só pode fazer o que está na lei e o que a lei diz. O particular, não. Você tem essa liberdade desde que a lei não te limite, ou desde que o outro princípio que nós vamos ver ali te limite. Tá? Muito bem. Qual é, né, esse princípio limitador? É o da função social. Já vamos chegar lá. Tá? Então, aqui, a princípio, você é livre para fazer o que bem entender, desde que a lei não te limite. Na boa-fé, a ideia é que eu tenho que presumir, eu sempre tenho que partir do ponto que as pessoas estão agindo com honestidade, com lealdade e com o devido dever de informação. Estou fornecendo informações corretas e verdadeiras. Então, a gente fala que aqui na boa-fé, a boa-fé é sempre presumida. Eu sempre presumo que as pessoas estejam de boa-fé quando eu estou realizando um negócio, um ato jurídico. Tá? Se você desconfiar que a pessoa está agindo de má fé, ou que a outra parte, em qualquer ato, está agindo de má fé, você terá que provar esta má fé. Tá? Então, cuidado, né? Quando for realizar um negócio jurídico, que você esteja em dúvida, né? Que você acha que está sendo passado para trás, que você está com uma intuição de que a pessoa não está agindo de boa fé. Cuidado, porque depois de realizado esse ato, esse negócio jurídico, né, que seja uma compra e venda, por exemplo, você vai ter dificuldade para cancelar, para anular aquele ato, aquele negócio jurídico. Se você alegar a má-fé. Por quê? Porque você vai ter que comprovar essa má-fé. Tá? Veja, nós temos ramos do direito que facilitam isso para você. Por exemplo, do direito do consumidor. A gente não vê isso nos ramos do direito civil. Tá? Direito empresarial, por exemplo. Um contrato feito de natureza civil, ele não é tão fácil de ser anulado. Veja, por um caminho pode ser por uma cláusula abusiva, por outro pode ser que a outra parte agiu de má fé. Se ela agiu de má fé, você vai ter que provar. Então, na dúvida, não assine. Se você acha, se você está acreditando. Agora, se você já sabe, né, e vai conseguir produzir provas sobre a má fé, para depois anular, se possível, porque talvez esse contrato, num prazo, num tempo, seja favorável para você, etc. Vai ser uma questão, né, de estratégia. Aí tudo bem, né? Daí você vai lá e realiza o contrato, etc., para depois discutir alguma coisa que, né, você já sabe ou desconfia que seja má fé e tem como demonstrar. Tá? De outro lado, se não souber, não conseguir, não faça. Então, muito bem. Aqui, no terceiro princípio, é o da função social. Tá? A função social, ela se aplica, né, tanto aos contratos, quanto à propriedade, quanto às empresas, tá? Que é um limitador da sua autonomia. Ele limita, né, você de fazer o que bem entende. Por quê? Porque os atos jurídicos, aquilo que você faz, eles devem atentar para a sua função social. Então, vejam lá, né? Função social da propriedade. Se você adquire um terreno, né, destinado a um fim residencial, qual é a função daquele terreno? É ser residência. Se você abre uma empresa lá para fornecer um determinado produto, né, vai criar uma fábrica, por exemplo, de algum produto, digamos, vamos ver algo que seria interessante, sapatos. Né? Então você vai fabricar sapatos. A função social da empresa, né, obviamente que não é uma só, são várias. Né? Então, ela tem uma função social quando ela gera empregos, uma função social quando ela cria os produtos atendendo uma demanda da sociedade.
Mas, por exemplo, ela não atende a sua função social quando ela polui o meio ambiente, de modo além das diretrizes dadas aí pelo direito ambiental. Então, você pode fazer o que você bem entenda, desde que esteja cumprindo a função social e a lei não te proíba. Tá? Então, vejam que se você tem um terreno residencial que não tem residência, né, um famoso terreno baldio, a administração pública tem a liberalidade de te cobrar o cumprimento dessa função social. Inclusive, né, eles cobram lá uma determinada multa por tempo, né, que aquele imóvel está imprestável para a sociedade, porque não está cumprindo a sua função social. Tá? Então, é um limitador lá da liberdade. Muito bem. Por fim, está aqui o princípio da igualdade e eu vou falar sobre ele aqui nos próximos slides. Tá? Se tiverem dúvidas enquanto eu vou trocando aqui os slides, podem perguntar. Muito bem. Ok, pessoal. Então, nós adentramos aqui no nosso sistema constitucional brasileiro com relação ao direito tributário. Então, como funciona a aplicação desses princípios e quais são esses princípios, né, que vão nos levar aí até os princípios de direito tributário específicos. Muito bem. O primeiro deles é o princípio da justiça. Tá? Vejam, é extremamente subjetivo. Pessoal, atentem que eu vou passar rápido pelos princípios, tá? Eu não vou me enrolar muito neles, porque são vários, tá? São muitos. Tá? Vocês não vão precisar decorar todos, mas depois vocês vão vendo e lembrando, né, que um vai dando base para o outro, para o próximo. Então, o princípio da justiça, pessoal, né, tem aquela dificuldade que a gente já comentou sobre dar conceito para a justiça, e ele tem uma interpretação extremamente subjetiva. Porque a justiça ela vai se aplicando de maneira diferente em todas as sociedades e civilizações. Se eu perguntar para cada um aqui da nossa turma o que entende por justiça, nós vamos ter conceitos parecidos, mas ainda assim diferentes. A questão é que ela sempre esteve presente, tá, no subsolo de todos os preceitos dos povos civilizados. Então, todos os povos, né, que criaram algum tipo, né, de entendimento sobre normas, né, independente de qual seja, tem sempre uma noção de justiça por detrás. Tá? Quando está falando em convivência em sociedade, a ideia é que a sociedade se adeque, né, se forme de maneira justa, seguindo padrões de justiça. Tá? Então a gente vê que esse aqui, né, esse princípio, ele é uma espécie de sobre-princípio, ele meio que está acima de todos os outros, porque todos os outros princípios buscam, né, atingir ao máximo uma justiça, né, algo equilibrado nesse sentido de justiça. Tá? Muito bem. Em segundo ponto, princípio da certeza do direito. Tá? Então o direito ele deve passar certeza. Então, toda vez que vai ser criada uma norma, ela tem que ser criada no sentido de dar certeza para o cidadão, né, para quem está subordinado àquela norma, do que aquela norma quer dizer, para que ela serve. Tá? E isso, tá, não é só para a criação da norma, é para a sua aplicação também. Então, não basta criar uma norma certa, que o cidadão possa prever, né, aquilo que vai acontecer, como também deve haver certeza na aplicação do direito. Vocês já pensaram, né, se o juiz, quando ele dá uma decisão lá, você entra com uma ação, pede indenização por danos morais, chega na sentença, no fim da ação, o juiz fala lá, olha, é provável que você tenha direito à indenização por danos morais. Você não tem certeza nenhuma se você vai receber ou não vai. Então é impossível. Nós buscamos sempre a certeza do direito, seja na criação da norma, seja na aplicação dela. Tá? Também é um princípio meio mãe aqui, porque toda vez que for criar uma norma, tem que se atentar que ela seja certa, específica, não deixe dúvida. Quer dizer que isso sempre acontece? Não. Né? Lembrem que quem cria a norma, né, são
políticos, né? Não são juristas. Então, eles têm a intenção de atingir o resultado social lá que eles querem com a criação da norma, mas, né, não são especialistas nisso. Tá? São especialistas no fato e na representação do povo, pelo menos deveriam ser. Né? Muito bem. Então, às vezes, o político confunde as coisas, deixa as coisas mais confusas. Por isso que na hora de interpretar o direito, nós estamos aqui vendo todos esses princípios para depois olhar para a norma e falar, olha, né, será que essa aqui segue mesmo a justiça, o princípio de justiça? Será que segue mesmo? Passa? O que a gente vai ver agora, por exemplo, segurança jurídica, né? Porque às vezes as normas elas te deixam inseguro quanto à sua aplicação. E esse é um princípio que deve ser seguido da segurança jurídica. Porque se o direito não te dá uma segurança, né, se você não sabe, se você entrar com a ação, se você é possível ganhar, se você vai vencer ou não vai, se tem uma norma lá, por exemplo, que a gente vê no direito tributário, né, se você não souber, né, que tributos você tem que pagar, como você tem que pagar, quando, quanto você tem que pagar, você não consegue se planejar, né, pessoal? Turma de administração, quem sonha aí ou quem pretende, né, ou já tem a própria empresa, né, sabe que às vezes esse tipo de assunto te deixa até meio perdido. Você fala, nossa, mas será que é assim? Será que é assado? Será que é melhor daquele jeito ou não? Isso é segurança jurídica. Se você fica em dúvida, por exemplo, época da reforma trabalhista, fim de 2017, a lei vindo com inúmeras interpretações diferentes, com inúmeras alterações lá na CLT, que nós não sabíamos se ia perdurar ou não ia. Né? A redação péssima feita, né? A questão da regulamentação do trabalho intermitente, que a legislação não falava nada. Falava que existia essa nova modalidade, dizia mais ou menos como ia funcionar, mas, por exemplo, não falava sobre como ficam as férias desse cara. Quando que ele adquire férias? Não diz a lei, poxa, insegurança jurídica. Né? Vai falar para você, empresário, sem saber o que vai acontecer, vai contratar um empregado na modalidade intermitente, assim que a reforma trabalhista é aprovada? Será que isso vai perdurar lá no Poder Judiciário? Como é que você vai pagar as férias desse cara? E aí você não paga, daqui 3, 5 anos, você sofre uma ação trabalhista, tem que pagar isso, pagar férias em dobro porque não concedeu, porque a lei não dizia, mas tinha direito porque não seguiu princípios. Veja, estou falando de uma maneira que realmente deixa confuso, porque não tem segurança. Então não segue além, né, da certeza do direito, ela te deixa inseguro. E isso é um princípio de direito, que deve haver segurança jurídica. Então, todas as normas devem seguir para esse caminho, para te deixar mais tranquilo com relação ao que fazer, e não o contrário. Tá? Então, às vezes, o princípio da segurança jurídica não é observado. Muito bem. Falei lá e pulei, né? Princípio da igualdade. Olha lá o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tá? Garantindo-se brasileiros e estrangeiros residentes no país. Então, qualquer estrangeiro que esteja residindo no país também tem os mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro. Tá? E aí tem lá, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Só que vejo, difícil conceituar a igualdade, tá? Porque pode ser que a igualdade, no fim das contas, ela seja injusta e não vai atender lá ao nosso princípio da justiça. Por isso, começou-se a trabalhar com o conceito de isonomia. Tá? Foi essa a solução dada. Tá? Por quê? Porque por mais que a lei determine, né, que todos são iguais perante a lei, isso na natureza, a gente lembra da norma física lá, isso nem sempre é verdade. Tá? As pessoas são diferentes. Tá? Então veja, né, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Posso exigir, por exemplo, da mulher que ela carregue ou segure, né, a mesma carga em peso do que um homem?
existem diferenças fisiológicas inegáveis na estrutura corporal dos dois. Estudos científicos demonstram isso, né, que deteriora a saúde da mulher numa proporção extremamente maior, exigir trabalhos mais pesados dela, tá? Sobretudo na coluna. Então, a legislação vem e cria uma diferença. E fala, olha, as mulheres, né, só podem carregar até 20 quilos se for de maneira contínua, né, ou se for de maneira esporádica, pode ser um pouco mais, mas bem pouco. Para o homem, esse número já é muito diferente, é 60 quilos. E aí? Né? Você fala, putz, mas isso aí não é igualitário. E não é mesmo, porque não é igual. Então fica difícil o conceito. Você fala, putz, então se todo mundo é igual perante a lei, ou o homem só pode carregar 20, ou a mulher vai ter que carregar 60 também. Aí a noção ficou complexa, difícil. E aí passamos a entender isso como isonomia. O que seria isonomia? Seria a aplicação de direitos desiguais para pessoas desiguais. Tá? Então, quando você vê lá que existe um estatuto do idoso, estou diferenciando pessoas. Então, não são todos iguais perante a lei. Quando prevejo lá o crime de feminicídio, né, Lei Maria da Penha, a tentativa é de demonstrar diferenças e, nisso, aplicar direitos diferentes. Tá? Aqui tem uma imagem, tá, que mostra muito bem isso. A igualdade e a isonomia. Na igualdade, cada um recebe o mesmo direito. Cada pessoa recebeu uma caixa para poder assistir lá o jogo de beisebol. Na segunda imagem, nós aplicamos a isonomia. Porque uma caixa só, apesar de ter sido direitos iguais, não chegou num resultado justo. Tá? Não atingiu o resultado que queria, a finalidade que gostaria. Na isonomia, atinge. Dei direitos desiguais para pessoas desiguais. Tá? A ideia é tentar atingir a igualdade por meio da isonomia. Tá? Muito bem. Vou avançando, pessoal. Vocês vão me parando aí caso tenham alguma dúvida que eu esclareça, tá? Já abordei anteriormente lá o princípio da legalidade. Ele está previsto no inciso 2º, tá, do artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E para o princípio, né, e para o direito público, ele só pode agir dentro do que a lei permite. Muito bem. Princípio da irretroatividade das leis. Vou passar bem rápido nesse aqui. Né? As leis não podem retroagir, atingindo ou alcançando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, vejam, exemplos rápidos para entender isso aqui. Né? Quando uma nova lei é criada, ela não volta atrás para atingir fatos passados. Tá? Mas quais fatos passados? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido, tá? É um direito que você já adquiriu na vigência de uma lei e, de repente, essa lei muda. Mas aquele direito você já adquiriu. Então, veja, você está trabalhando lá todos os meses na sua empresa. Cada mês de trabalho, né, cada mês que você trabalha mais de 15 dias, você recebe lá o direito a 1/12 do seu 13º salário. Digamos que nesse ano você trabalhou, né, de janeiro até setembro, até o mês 9. Ainda não deu 15 dias no mês 9, então até agosto. De janeiro até agosto você já adquiriu 8/12 de 13º. Se hoje é promulgada uma lei que extingue o 13º, não é mais devido 13º para os trabalhadores, não será mais. O direito que você já adquiriu ao 13º, você não vai perder, porque a lei não retroage para alcançar o direito adquirido. Muito bem. O ato jurídico perfeito. Então,
aquele negócio jurídico que você realiza, por exemplo, uma compra e venda. Né? Você vai lá e faz um contrato de compra e venda, segue os requisitos legais lá para a instituição lá do contrato, para o contrato valer, coloca lá as duas testemunhas, e aí vem uma nova lei que exige, né, depois de efetuado seu contrato de compra e venda, que exige que agora o mínimo de testemunhas para o contrato serão 3, ao invés de 2. Ferrou, né? Todo mundo que fez compra e venda antes da lei está ferrado, vai ter que refazer os contratos. Impossível, né? Não alcança o ato jurídico realizado, ato jurídico perfeito. Tá? E por fim, também não atinge a coisa julgada. Vejam, é esse termo mesmo, coisa, tá? O direito é um termo técnico, coisa julgada. Quando o processo termina, quando o processo, né, não cabe mais nenhum recurso, e a gente falou sobre isso, né, que ocorre o trânsito em julgado do processo, aquela matéria julgada pelo juiz fez coisa julgada. Tá? Então, foi decidida, quase como se fosse, entalhou na pedra, agora não muda mais. Mesmo que venha uma nova lei tratar sobre o assunto, se aquela matéria já fez coisa julgada, já está sem cabimento de recurso algum, você não vai poder discutir aquela matéria novamente, tá? Por força de mudança na lei. Está lá a previsão legal, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Tá? E a ideia aqui, né, é dar segurança jurídica para você que realizou atos, que já adquiriu direitos ou que já venceu um processo, por exemplo, né, e garante a justiça também. Tá? Então vejam como os princípios eles vão sempre indo para o mesmo lado daqueles princípios que a gente vai chamar de os princípios mães, né? Muito bem. Próximo. Princípio da universalidade da jurisdição ou da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O que diz? A lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Tá? Então, são, aqui como exemplo, normas que às vezes tentam impedir o acionamento do Poder Judiciário, ou num contrato, né? Você coloca lá as partes concordam que não ingressarão com ação judicial para discutir esse contrato. É uma cláusula nula, impossível de acontecer, tá? Porque você tem direito de acesso ao judiciário por força constitucional, por força deste princípio, tá? Então tem muita gente que pergunta, mas eu preciso fazer todos os recursos lá no Detran antes de entrar no judiciário para discutir a minha multa? Mas eu preciso ir no PROCON antes de entrar com uma ação lá na Justiça para discutir meu direito do consumidor? Não. Por quê? Por causa do princípio da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário ele não pode ser afastado, tá? Sem que você discuta de colocar limites ou, né, limitar a sua atuação do Poder Judiciário. É impossível. Tá? Muito bem. Próximo. Ampla defesa e devido processo legal. Eu falei do devido processo legal. Aqui, artigo 5º, inciso 55. Obviamente, buscar segurança jurídica, lá com o devido processo legal, saber o que vai acontecer, saber que quando você vai receber uma multa, quais são os passos que tem que ser realizados, quando você vai declarar um tributo, né? Como que vai ser realizado, para você ter segurança jurídica, tá? Que serve, já falei, tanto no processo judicial quanto no procedimento administrativo. E, né, falando em ampla defesa, que não foi falado antes, a ampla defesa é que o Estado ele te dá a possibilidade sempre de se manifestar. Tá? Então, estou te acusando de um crime, você tem o direito de ir lá apresentar sua defesa. Estou te notificando de uma infração de trânsito, você tem um prazo para se manifestar sobre aquilo. Tá? Você entrou com um processo contra alguém, a pessoa vai poder se manifestar sobre o que você está processando, ela vai apresentar uma defesa. Aí nessa defesa ela fala que você mentiu e na verdade fez outras coisas e apresenta outras provas. O juiz te dá a oportunidade de se manifestar novamente sobre aquilo que foi dito pela outra pessoa. Tá? Ampla defesa. Qualquer documento que é juntado, demonstrado, etc., você tem a possibilidade de se manifestar sobre. Tá? Então, você tem
direito a uma ampla defesa, sem restrições. Veja, aqui não está falando em plenitude de defesa. Ela é ampla, mas ela não é plena. Você não pode fazer tudo que você bem entender também, tá? Tem uma limitação. Já no tribunal do júri, a gente não vai falar de direito penal aqui, o princípio não é da ampla defesa, mas sim da plenitude de defesa. Lá no júri, meio que você pode usar praticamente qualquer coisa para defender o acusado. Tá? Muito bem, mas lembre então da ampla defesa. Aqui, pessoal, né, princípio da isonomia das pessoas constitucionais. Tá? Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles são autônomos. Tá? Eles não respondem uns para os outros. A União, ela não é mais forte que o município. O Estado não é mais forte que o município. Eles são autônomos. A questão é que a União, ela geralmente possui mais competências, dado o nosso modelo federativo. Né? Nos modelos confederativos, como nos Estados Unidos da América, por exemplo, os estados, eles detêm maior autonomia. Né? A legislação estadual, obrigado. A legislação estadual, ela é muito mais importante e tem muito mais liberdade do que no nosso modelo federativo, por exemplo. A União, ela tem maiores competências, mas ninguém precisa justificar. Né? Quando o município de Curitiba vai criar uma lei, ele não precisa avisar o Estado, avisar a União, ele simplesmente vai e cria essa norma. Tá? Claro que todas essas normas, sejam criadas pela União, Estados, municípios, Distrito Federal, que seja, tem que se comportar dentro do sistema jurídico imposto. Então, se uma lei estadual lá, for contrária à Constituição Federal, por exemplo, ela vai ser considerada inconstitucional e não vai valer. Tá? Isso é feito por meio de um controle posterior. Não é na hora que cria a lei. Tá? É na hora, geralmente, da sua aplicação. Tá? Então, aí a discussão da validade da lei vem depois da criação dela. Tem um caso engraçado no Supremo Tribunal Federal, eu não lembro o estado, eu acho que é no estado de Goiás, que criou uma norma lá, uma lei estadual, dizendo, né, que o nepotismo era proibido. Tudo bem, isso é proibido, né, pela própria Constituição Federal, tem essa proibição. E aí colocava nos seus parágrafos lá, dizendo que se for um parente, pode nomear lá. Se for cônjuge, aí pode, né, também nomear para cargo público. Então, tentou lá criar uma norma que era ao contrário à Constituição. Tem no YouTube isso aí, deem uma pesquisada depois, que é engraçado que os ministros ficam dando risada, né? O ministro começa a ler se a lei é válida ou não, ele já para e fala, acho que eu não preciso continuar, né? Tem que declarar inconstitucional a norma. Então, veja, o Estado tentou criar uma norma desse tipo lá. Criou, na verdade, né? Não tentou, ele criou, sem falar com a União, sem falar com ninguém, só foi e fez. Depois foi considerado inválido. Tá? Muito bem. Aqui, pessoal, né? Prestem atenção nesse aqui, que é a cereja do bolo desta aula para vocês. Como lidar com a administração pública em 2 direitos dados para você pela Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 34, alíneas A e B da Constituição Federal. Tá? O que diz lá? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, ou B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Olha a ferramenta que a Constituição deu para o cidadão aqui. Pessoal, né, vocês, futuros administradores, vão atuar aí dentro da administração pública.
na hora lá de lidar com qualquer situação tributária, né? Receita federal, receita estadual, receita municipal. Na vida de vocês vão lidar com essas situações também. Vocês vão comprar um imóvel, vão comprar um carro, etc. Vão precisar de auxílio, né, dos órgãos da administração pública. E, eu não sei, mas tem uma fama um pouco negativa, né, o servidor público, em alguns setores mais do que outros, de agir às vezes de má vontade, né, de te passar informações errôneas ou não prestar as informações. Quando isso acontecer, pessoal, a primeira ferramenta que você tem é a obtenção de certidão. Por quê? Quando você vai numa repartição pública, seja ela qual for, e algum empecilho é criado para o seu pedido, o servidor não está te atendendo e você acredita, às vezes você não sabe se ele está certo ou se ele está errado, mas você tem aquela desconfiança de falar, olha, eu acho que estão me passando para trás. Embora, nós temos que agir com boa fé, mesmo não sendo um ramo de direito privado, a gente está falando aqui de direito público, você sempre vai presumir a boa fé, mas se você estiver em dúvida, o que você pode fazer é solicitar uma certidão. Porque veja, enquanto o servidor público ele está falando para você que você não tem aquele direito ou que não tem como fazer o que você está pedindo, aquilo que você está pedindo é impossível, ou não, sei lá, não está no prazo, etc., você não sabe disso, ou você acha que está errado. Aquilo fica no mundo das palavras, né? O mundo do verbo. Se você quiser fazer qualquer prova com relação a isso depois, né? Se precisar ingressar com uma ação, mandado de segurança, que seja, você não tem prova. Você vai precisar, no mínimo, de uma testemunha para ouvir aquilo, ir lá no Poder Judiciário prestar depoimento, etc. O que é chato. Agora, a Constituição ela te diz que você tem direito, independente do pagamento de taxa, então é de graça, obtenção de certidões. Quando você fala em certidão, o servidor público ele já fica meio assim, porque a maioria das pessoas não sabe desse direito, né, e não pede. Então você vai pedir para o funcionário, para o servidor, emitir uma certidão. Você fala, olha, você emite uma certidão para mim, então, que demonstre, né, que me diga tudo isso aí que você está me falando, que eu não tenho esse direito, etc. Tá? Como, né, a administração pública ela tem que seguir a legalidade, a motivação, a publicidade, né, e o devido processo legal, ele vai ter que emitir essa certidão e colocar tudo lá. Então, de duas, uma. Né? Ou ele vai fazer uma certidão explicando a real situação, ou ele vai fazer uma certidão explicando aquilo que ele estava te falando que era errado, e aí vai criar prova contra si mesmo. E aí não aplica, né, aquela questão lá, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Vejam, ali não estamos falando da pessoa, estamos falando da administração pública. Tá? Então, geralmente, nesse ponto aqui já resolve. Quando você começa a insistir na certidão, o servidor, ele já, geralmente, né, acaba, se tiver realmente enrolando você, ele resolve seu problema. Porque você está gerando prova contra ele. O servidor público ele tem estabilidade no emprego, ele não perde o cargo público tão facilmente assim. Agora, por uma justa causa, né, por cometer alguma falta grave, né, lá por meio de um procedimento administrativo, ele pode ser exonerado. Então, se você criar esse documento contra ele, você coloca o emprego dele em risco. Tá? Então, se ele estiver fazendo algo errado, geralmente quando você solicita a certidão, as coisas tendem a andar. Se, né, continuar o empecilho, né, e acontece bastante, você fala, então me emite uma certidão, mas aqui eu não emito certidão. Não tenho como, não tem impressora, acabou a tinta. Né? Sempre tem. Acabou a tinta da impressora? Faz à mão. Não, eu não tenho que te dar certidão. Você tem sim, agora vocês têm a ferramenta, pessoal. Né? Você tem sim, a Constituição Federal me garante a obtenção de certidão de repartição pública, artigo 5º, inciso 34, a linha B. Né? Vejam como saber é poder. Né? Vocês vão fazer isso. Vão virar aí o terror dos servidores públicos. Muito bem.
Mas ele está negando ainda, não consegui. O que você faz? Petição. Tá? Então você tem o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Ah, professor, mas é petição lá para entrar com processo no Poder Judiciário? Não. Tá? É petição Professor, no próprio órgão. Diga. e isso serve para qualquer órgão público de qualquer esfera? Qualquer órgão público de qualquer esfera, seja ele da administração pública direta ou indireta. Tá? Então, se você for lá na Caixa Econômica Federal, empresa pública, certidão. Tá? Que é um órgão da administração pública indireta. INSS, Correios. Né? Olha só. Beleza, obrigado. Beleza. Direito de petição, então. Então, negaram para você lá o que você quer, pediu certidão, negaram a certidão também. Aí você tem o direito de fazer uma petição. Aqui é mais chato um pouco para você, porque você vai ter que fazer uma petição. Tá? Então, você vai ter que fazer à mão, escrever o seu pedido. Em 2 vias. Né? Então, se você... Eu faço isso, às vezes é uma coisa meio louca, mas sempre que eu visito alguma repartição pública que eu sei que vai me dar, porque pode me dar dor de cabeça, maiormente na minha atuação profissional, delegacias, né? Então, o que acontece? Vai na delegacia, tá algum preso lá, alguém que ligou, etc. Você quer falar com o delegado, quer falar com a autoridade, né? Porque a autoridade policial é o delegado de polícia. Eu quero falar com o delegado. Ah, o delegado não tá. Será mesmo? Ah, ele não tá? Então emite uma certidão, por favor, que nesse horário aqui eu tive... Aqui o delegado não tá. Se o delegado não estava mesmo, e tem um bom motivo para isso, eles vão fazer a certidão, não tem problema. Se não estava, né, se ele estava lá e não quer falar, vão começar a inventar alguma desculpa. Né? Já ouvi todas as desculpas possíveis para negar direito. Tá? Vejam, é direito do advogado nesse caso, né? Direito do advogado a tratar com a autoridade policial. Tá? Direto, o delegado tem que me receber. Aí eu já ouvi várias desculpas, né? Esse de acabou a tinta da impressora é ótimo, né? Quando você fala, não, pode fazer manuscrito, né? A cara que o servidor faz é ótimo. Mas aí, se no fim das contas nada der certo, o que você tem que fazer? A petição. Como que você vai fazer? Ou você vai sair do lugar e procurar uma lan house, alguma coisa para digitar, imprimir em 2 vias e ir lá protocolar. As repartições públicas têm que ter um protocolo ou a possibilidade de aceitar o protocolo. E aí você leva essas vias, deixa uma com eles, né? Pede que seja o protocolo feito à mão mesmo pelo servidor público e ele que assine lá, que você peticionou. E nessa petição você vai indicar tudo o que aconteceu. Quando você vai, faz a petição, leva lá e demonstra. Fui atendido pelo funcionário tal, em tal horário, falei isso, falei aquilo, ele me respondeu isso, isso, aquilo lá, tá? Que desejo esclarecimentos, né, pela autoridade, porque geralmente a diretoria não é dali, da agência que você está lidando, nada disso. Quando isso acontece, né, é o segundo strike lá para as coisas andarem. Tá? Então, veja, né, vocês têm essas ferramentas para lidar aí com o poder público, geralmente vocês conseguem, no mínimo, agilizar bastante procedimentos que talvez sejam negados ou atrasados aí, por questões de conveniência, né, do servidor público. Tá? Muito bem, então, vejo, né, se não formar vários administradores, formarei vários chatos. Tá? Que essa é a ideia, né? Brincadeira, né? Porque não é chato, é o direito que a legislação te dá. E a maioria das pessoas não sabe, não usa, e isso gera, né, essa sensação lá no servidor público de que ele é mais. Né? Vejam que tinham plaquinhas, né, em todas as repartições públicas lá, de um artigo de um crime contra o servidor público, né, um crime contra a administração pública, que era o crime de desacato à autoridade. Então eles colocam lá por quê? Porque geralmente a pessoa, quando ela não está sendo atendida, ela não está feliz, ela começa a perder a cabeça e começa a insultar o servidor público, e isso faz com que a pessoa incorra nesse crime. Aí, claro, né, também já aconteceu diversas vezes comigo, né, mas bom, né, isso é desacato, né, então vou chamar a polícia se o senhor não parar. Tudo bem, pode chamar,
né? Porque daí nós vamos os dois presos, eu por desacato e você por abuso de autoridade. E vamos ver lá depois quem é que fica por cima. Mas, né, para além dessas ameaças, pessoal, né, não precisa chegar no ponto, né, do desacato. Aonde que você vai discutir? Aqui, né? Pede certidão. Se não der, peticiona lá, tá? Faz a petição. Acabou, não vai ter desacato, você vai resolver seu problema de uma maneira mais eficaz. Muito bem. Tá. Princípio da supremacia do interesse público perante o privado. A gente já viu em aula anterior, né, que é falar sobre o interesse público. O interesse público sempre prevalece sobre o interesse privado. Já falamos sobre isso. Nesse aqui, Professor, vou passar. Diga. é só uma dúvida. A respeito da petição, se eu fizer a petição e ele se recusar a assinar ou protocolar, como é que eu faço? Olha, né, é aquele caso de pegar o celular e começar a gravar o servidor. Né? Chegou no ponto extremo. Ah, entendi. Aí Beleza. o que eu quero falar também, né, é que para garantir a aplicação da lei, né, você pode tentar chamar a polícia também, né, geralmente a guarda municipal. Porque o negócio vai escalando, né? Você pede a certidão. Aí o servidor ele já se indispõe contigo se ele estiver fazendo coisa errada. Se você sabe, né? Você começa a reparar se está errado ou não. Porque geralmente, se está tudo certo, se o que ele está falando para você é verdade mesmo, ele não vai negar. Ele vai fazer a certidão, sem problema. Ele fala, não, sem problema. Ele vai lá e faz, e te entrega. Aí depois que você faz a petição, ele fala, não vou aceitar, não tem protocolo aqui. A gente não tem protocolo. Fala, então peraí que eu vou gravar, você pode passar essa informação? Se não é problema, porque às vezes a ordem vem de um superior, etc. Aí eles vão se resolver depois. Aí, né, você fala, vou gravar. Ah, não pode gravar. Fala, olha, infelizmente, então, para fazer cumprir a lei, eu vou ter que chamar a guarda municipal, porque eu preciso de uma solução para isso. Tá? Dica sempre, né, que eu sempre dou também nesse ponto, assim. Né? Eu espero que não precise chegar nisso, né, pessoal? Estamos discutindo situações extremas. Mas gravem, né? Vai lidar com alguma repartição pública que você já teve problema, já encheram teu saco, né? Já não resolveram o seu problema. Entra gravando, mas não com a câmera apontando nas pessoas. Grava o áudio, né? Liga o áudio do celular, deixa o celular meio ali do lado, todo mundo fica com o celular na mão, ninguém repara que está gravando. Né? Então, já se resguarda. Por quê? Porque se tudo der errado, pediu certidão, não forneceram, etc., você fez prova. Aí você vai recorrer ao judiciário, você vai estar com uma munição probatória fortíssima, né? Você vai estar... você já vai chegar lá com a guerra praticamente vencida. Né? Porque se o juiz escutar você pedir uma certidão e ser negado, pedir fazer peticionar e ser negado, dizer que não tem protocolo, etc. Não resolver teu problema e você tinha o direito, além de você conseguir resolver teu problema, você ganha uma bela de uma indenização por danos morais aí do Estado. Muito bem. Então, né, sigam esses conselhos. Beleza. Indisponibilidade dos interesses públicos. O Estado não pode abrir mão de cumprir o interesse público. Então, por exemplo, ele não pode chegar e deixar de cobrar um tributo. Falar, olha, nossa, você é bacana, eu gostei de você. Eu não vou te cobrar IPTU porque você é legal. Não tem essa discricionariedade. Ele não tem, tá? Esses motivos. Qualquer motivo que ele vá utilizar, por exemplo, na isenção de um tributo, se não for legal, né, quer dizer, vai ter que decorrer da lei, mas se não for já pré-instituído, né, por exemplo, a isenção lá das igrejas, né, dos templos religiosos de pagar qualquer tributo, é previsto pela Constituição Federal, a gente vai falar sobre imunidades tributárias. Ele vai incorrer aqui na indisponibilidade do interesse público, ele não pode abrir mão. Tá? O interesse público prevalece sobre o privado. Ah, professor, mas foi garantido um incentivo fiscal para a indústria X lá no estado do Ceará. Sim, por quê? Porque atende ao interesse público. Tá? Ah, professor, mas não tem que ter igualdade entre todos? Não, tem que ter isonomia.
né? Então, às vezes, para incentivar a produção, incentivar lá, por exemplo, Zona Franca de Manaus, né, o polo industrial, etc., para trazer atenção para aquele local que está mais deteriorado, que precisa daquela atenção para atender o interesse público, né, e melhorar o país como um todo. Algumas dessas situações aí são válidas, mas sempre motivadas e em função do interesse público. O Estado não pode fazer é abrir mão ou não administrar atentando ao interesse público, tá? Sempre atentando ao interesse público. Beleza? Legalidade estrita, pessoal. Tá? Então, já falei também da legalidade. Isso aqui é muito importante, a gente vai ver quando chegar ali nos princípios de direito tributário específicos. Legalidade. Também tem princípio da legalidade no direito tributário. Tá? A lei é muito importante. Tá? Se não tiver lei, não faz. Tá? Aqui a gente entra numa noção de tipicidade tributária. Tá? Eu vou deixar para falar isso quando chegar no princípio específico. Vamos terminar os princípios constitucionais, tá? Tributários. Eu acho que está aqui. Deixa eu só confirmar. Não, então eu vou encerrar a aula falando da tipicidade tributária, especificamente. Não, é 11h40, não é 11h30, então ainda tem tempo, né? Eu preciso avançar esses princípios. Tipicidade tributária, né? Coloco entre aspas. Por que tipicidade tributária? Quando a lei é criada, né, para instituir um tributo, vamos usar, deixa eu ver se eu deixei algum exemplo. Não, vamos usar como exemplo lá o IPTU. Então, o IPTU, o artigo que prevê lá no Código Tributário Nacional, o IPTU diz assim, né, ser proprietário ou ter domínio útil ou posse de bem imóvel em zona urbana ou em perímetro urbano de município, né, num determinado regime, num determinado exercício, tá? Você vai ter que pagar um tributo. Tá? Então, ele descreve para você todos os requisitos que você tem que cumprir para incidir naquele tributo. Tá? Então, isso que a gente chama de hipótese de incidência. Então, veja, né? Você tem que pegar o fato e comparar com a norma. É como no direito penal. Tá? É feito um paralelo, porque no direito penal essa noção veio antes. Tá? Então, se você, né, lá, num determinado período de tempo, é proprietário, ou tem domínio útil ou posse de um bem imóvel num perímetro urbano, né, de um determinado município, você deve pagar o tributo, tá? O imposto predial, territorial, urbano. Então, a lei ela tem que trazer os elementos exatos para a gente poder identificar a natureza jurídica daquele tributo. Você olha para esse tributo e você sabe que ele é um imposto, pelo que está escrito na norma. A gente ainda não viu o que é o imposto, como ele funciona, mas a norma ela tem que ser fechada nesse sentido. Não. Pense numa ideia de exatidão. Se faltou qualquer elemento, tá? Se não, né, bateu exatamente, né, o fato, aquilo que aconteceu na vida real, com o que está descrito na norma, essa norma não pode ser aplicada. Tá? Então, por quê? Porque faltou um requisito. Né? Vejam lá, eu dou um exemplo no direito penal, que é o exemplo do furto. O crime de furto está previsto no artigo 155 do Código Penal e diz assim: subtrair para si ou para outrem bem imóvel alheio, pena, tá? Detenção de 1 a 4 anos. Muito bem. Se você, né, sai da faculdade com pressa, precisa resolver um monte de problema no dia, não vai conseguir chegar no trabalho a tempo, porque você vai ter que pegar ônibus, você já perdeu o horário do ônibus, você vai se atrasar. Você tem carteira de moto. Você sai ali da faculdade, na frente da faculdade tem uma moto com a chave na ignição, capacete no retrovisor. E você pensa, se eu pegar essa moto emprestada, entre aspas, né? Emprestado sem pedir, eu vou conseguir resolver todos os meus problemas.
depois eu trago a moto de volta e devolvo. Vamos fazer isso, né? A pessoa pega a moto e vai. Você vai. Resolve todos os seus problemas, resolve tua vida. Aí você, né, no dia seguinte, vai devolver a moto, você dá uma lavada nela em casa, abastece, né, entrega com o tanque cheio, deixa no mesmo lugar onde você pegou. Aí a pessoa que teve a moto subtraída já chamou a polícia, etc., já fez tudo, de repente descobre, vê você chegando com a moto lá, chama a polícia vem, te prende. Você é levado para a delegacia. Na hora da discussão lá do processo criminal, a gente vai ver se existe tipicidade na sua conduta, se o que você fez se enquadra exatamente lá no artigo da lei. E aí diz lá, subtrair. Você subtraiu? Bem, tá, subtraiu. Agora, esse bem é bem móvel alheio? É bem móvel alheio. A motocicleta, ela é um bem móvel. Muito bem. Você subtraiu para si? Aí, putz, qual será que é a definição dada nesse para si? O para si é a finalidade do crime. Para que você subtraiu o negócio? Para si. Então, para si em que sentido? De pegar o domínio daquela coisa. Né? A doutrina chama de assenhoramento definitivo. Né? Você quer pegar para você para sempre. Isso é subtrair. Isso é furto. Nesse caso, você devolveu o bem. E você tinha intenção de devolver o tempo todo. Você pegou emprestado sem pedir. A conduta, né, pode ser considerada atípica. Você não cumpriu os requisitos da tipicidade. Tá? Porque não bateu exatamente o que você fez com o que está descrito na norma. Tá? Vai ter consequência civil, a indenização pelo tempo que a pessoa ficou sem a moto? Vai. Tá? Isso não se discute. Mas agora, o crime, será que vai se aplicar? Tá? Acontece muito nos casos lá, né? Furto por fome, né? A pessoa vai lá, furta um chocolate no mercado que está passando fome, sei lá, né? Uma maçã, sabe Deus o quê? Algum item de valor inexpressivo. Mesma coisa. Tá? Subtraiu? Subtraiu. Para si? Para si. Bem móvel alheio? Bem móvel alheio. Opa, encaixou na tipicidade. Só que esse chocolate, né? Vejam, o crime é para proteção contra o patrimônio. Ele afeta realmente o patrimônio, por exemplo, de um mercado, um chocolate? Putz, não afeta. Não dá para entender que aquilo vai fazer uma diferença, né? Com relação a o que se propõe com o direito penal, que é aplicar uma pena. A pessoa fala, professor, mas isso é injusto. Eu entendo, consigo concordar com vocês. É injusto nesse sentido, porque o mercado realmente foi lesado. Só que foi lesado num ponto tão pequeno que se o Estado prender essa pessoa, o Estado falhou 2 vezes. Porque o Estado tem que garantir saúde. Tá lá no artigo 5º da Constituição, não sou eu que estou falando. Se a pessoa está passando fome a ponto de precisar subtrair uma maçã, então, o Estado não estava lá para garantir a saúde dela. Mas na hora de prender, ele está lá. Vejam que, né, como a gente entra em cenários complexos, né, de situações aí de políticas públicas, etc. No direito tributário vai funcionar mais ou menos desse jeito. Só que, veja, a gente não está falando de crime. Tá? A gente está falando do enriquecimento do poder público para melhor atuação em prol da sociedade. Então, pode acontecer, podem ter questões desse tipo, lá gera várias discussões diariamente sobre vários tributos, né, na incidência de tributos. Dizer lá, o locatário vai pagar o IPTU ou não vai, né? Antes de você receber as chaves do imóvel que você acabou de comprar, pode cobrar IPTU? Será? Né? Você detém a propriedade, mas não tem domínio útil, não tem posse. Será que pode? As decisões estão no sentido de que não é possível cobrar esse tributo enquanto você não recebeu as chaves do imóvel. Então, só deter a propriedade lá no papel não cumpre a tipicidade. Então, importante aqui, tá? Por isso a legalidade. Isso é tudo advindo, né, do princípio da legalidade. Vejam como é importante a lei, né, quando a gente trata com direito público. Tá? Muito bem.
Aqui, né, um conceito um pouquinho mais abstrato, um pouquinho mais teórico, talvez mais denso, mas é interessante saber, tá? Depois, né, vamos fechar falando das anterioridades. Princípio da anterioridade. Então vejam lá o que diz o artigo 150 da Constituição, tá? Para quem tem curiosidade, pessoal, tá? Para entender um pouquinho mais sobre tributos de uma maneira preliminar, antes das aulas, por exemplo, se quiserem ler lá a Constituição Federal, a partir do artigo 145, ela trata do sistema tributário nacional. Tá? Então, a própria Constituição tem bastante previsão sobre esse sistema tributário. Deixa eu tomar um gole do meu café aqui. Então, veja lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, então aqui é direito seu, direito meu, é vedada a União, é proibido a União. Tá? Inciso 3º, cobrar tributos. É proibido cobrar tributo. Quando? Na linha B. No mesmo exercício financeiro que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, se a lei criou um tributo, né, em 2020, por esse artigo, né, por essa linha do artigo 150 lá, a linha B do inciso 3º do artigo 150, ele não pode cobrar esse tributo até o próximo exercício financeiro. Exercício financeiro, pessoal, né? Ano calendário, se confunde, tá? O exercício financeiro, ele dura um ano. Então, criei o tributo em abril de 2020, quando que eu vou poder cobrar ele? Janeiro de 2021, no início do próximo exercício financeiro. Calma, tem muitas exceções, tá? Não precisa decorar as exceções, só saibam, né, que existe essa limitação. Então, vejam, limitações, lá no parágrafo 1º já limita, por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras e o imposto extraordinário podem ser cobrados antes do final do exercício financeiro. O empréstimo compulsório, né, aquele empréstimo que o Estado ele pega dinheiro seu sem você querer, né, vai lá, funciona na sua conta bancária, na sua poupança, e pega um empréstimozinho, né, para poder sanar problemas lá em caso de calamidade pública ou guerra externa e os cofres públicos estiverem, né, sendo deteriorados, estiver com um déficit muito grande no cofre público, autoriza a União a cobrar esse empréstimo, né, a fazer esse empréstimo. Ele também não precisa esperar o ano calendário acabar, óbvio, né, é urgente. Aqui, aqueles recorrentes ao financiamento da Seguridade Social, tá, lá do artigo 195, também não precisa esperar esse prazo. Aí, o que aconteceu, né, pessoal? Veja, a Constituição diz que não pode cobrar no mesmo ano, no mesmo exercício calendário, no ano fiscal. O que o Estado fazia? Bom, já que eu não posso cobrar, né, começa a instituir o tributo quando? No fim de dezembro. Você vai ver lá a criação e aumento de imposto, de tributo, né, no caso. Dia 23 de dezembro, eles vão lá e votam o aumento de um tributo. Por quê? Porque 1º de janeiro já pode entrar em vigor, já pode cobrar. Pensando nisso, né, por isso estava acontecendo, também foi criado o princípio da anterioridade nonagesimal, ou a noventena. Então, além de respeitar, né, o fim do exercício financeiro para poder começar a criar o tributo criado, também é necessário esperar, vejam lá o artigo 150, inciso 3, a linha C, 90 dias. Só que vejam que interessante, né? O artigo 150, inciso 3, a linha B, não diz nada depois dele. Ele foi criado junto com a Constituição lá em 1988. Como o Estado começou a ter essa prática de criar tributo ou aumentar o valor dos tributos no fim do ano, já que vai ter que esperar o ano calendário mesmo, isso acabava pegando de surpresa o contribuinte, né? Que pense, você vê lá e de repente vai ser criado um tributo que você vai ter que pagar no ano que vem, só que esse tributo é criado no dia 23 de dezembro, no dia 30 de dezembro. Você é pego de surpresa. E a ideia não é essa, isso não atenta lá para o nosso princípio
da segurança jurídica. Aí o que é a Constituição? O que foi feito? Uma emenda constitucional, a famosa PEC, né, que é o projeto de emenda constitucional, tramitou, foi aprovado e emendou a Constituição em 2003 para dizer, agora, para você criar o tributo e poder cobrar, além de ter que esperar o exercício financeiro, o próximo exercício financeiro, também tem que esperar 90 dias. Então, não, é vedada a União, municípios, etc., cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, tá? Observado o disposto na linha B. A linha B é o anual. Então, tem que esperar tanto o anual quanto o nonagesimal. Muito bem. Exceções a essa regra. Também tem. Imposto de importação, exportação, imposto de renda, não precisa observar os 90 dias. Tá? Imposto sobre operações financeiras. Também os impostos extraordinários, aqueles que estão previstos lá no artigo 154, inciso 2º. Os empréstimos compulsórios, porque esses são urgentes, até não faz sentido. E aí, a mudança, né, ou a fixação de base de cálculo do IPVA também não precisa esperar os 90 dias, mas precisa esperar o próximo calendário, tá? O próximo exercício financeiro. E o IPTU também não precisa respeitar os 90 dias. Fica uma bagunça, professor, porque eu não sei daí. Alguns têm que respeitar o ano, alguns têm que respeitar os 90 dias, alguns têm que respeitar os dois, alguns têm que não precisa respeitar nenhum. O que faz? O professor faz uma tabela para vocês. Então aqui tem uma tabelinha. Se vocês procurarem na internet, vocês acham também outros modelos de tabela, caso o meu não agrade aos olhos. Tá? Mas está aqui a regra. Tá? Então, regra geral, todos que não tiverem nessas tabelas. Tá? Qual que só respeita o anual, imposto de renda e a base de cálculo do IPVA e do IPTU. Tá? Vejam, é base de cálculo. Tá? Se mudar a alíquota, aí vai ter que respeitar os dois. Se mudou a base de cálculo, aí sim, tá? Aí pode instituir sem respeitar os 90 dias, mas respeita o anual. Só respeita os 90 dias. Qual? O IPI e as contribuições sociais da Seguridade Social. Muito bem. E aí, qual que não respeita nenhum deles? Tá? Imposto de importação, imposto de exportação, o IOF. Eu coloquei asterisco aqui para dizer, né? Sobre operação de crédito, câmbio, seguro ou relativo a título ou valor mobiliário. Tá? Então, o IOF trata de tudo isso aqui. E os impostos extraordinários. O empréstimo compulsório é sempre exceção, porque ele é urgente. Tá? Então, se é urgente, como que eu vou falar em alguma coisa que vai fazer eu ter que esperar a cobrança dele? Não dá para esperar. Tá? Tem um caráter de urgência muito grande. Muito bem. Aqui, talvez, né, deles, o mais confuso, mas saibam que haja isso aqui. É uma limitação no poder de tributar. Estou limitando o Estado, falando, tá, você pode cobrar, mas olha aqui, devido ao processo legal, tem que esperar 90 dias depois da promulgação da lei, tem que esperar o próximo exercício financeiro, dependendo do tipo de tributo, a gente muda o entendimento, a gente coloca exceções. Tá? Muito bem. Acho que chega a aula que vem, a gente termina os princípios, não tem muito mais coisa. Falta pouquinho. Tá? Aí a gente já vai adentrar lá nos conceitos de direito tributário, né? Conceito de tributo, regra matriz de incidência tributária. E a aula que vem eu passo a atividade para vocês, pessoal. Então não esqueçam que a aula que vem vai estar disponibilizado no nosso link lá, caso você não venha para a aula, vai estar disponibilizado o trabalho do primeiro bimestre. Tá? Ou segundo trabalho, no caso. Ok, essa aula eu falei pra caramba. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Beleza, espero que, né, porque deu para entender e não porque é coisa demais e vocês não acompanharam. Então é isso, pessoal. Não, deu para entender sim. Ah, que bom, fico feliz. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana.
Boa semana para vocês. Pensem aí agora durante o dia sobre os princípios tributários, ensinem a um amigo, um funcionário, um colega como lidar com a administração pública, com os funcionários públicos, e isso vai melhorando o serviço para todos nós. Beleza, valeu, professor. Beleza? Um Obrigada. abração e até semana que vem. Até.